Primeira turma do Supremo condena ex-deputado federal Alfredo Kaifer a 4 anos e 6 meses de reclusão por omitir informações ao Banco Central. Um sócio de quase 90% de uma empresa tem conhecimento de tudo que se trata. Segunda turma anula provas de condenação de ativista envolvida em manifestações de 2013 e 2014 no Rio de Janeiro. O agente caracteriza-se como infiltrado. E isso pressupõe a autorização judicial, que deveria ter sido requerida aos órgãos competentes. Ex-presidente Lula é ouvido pela Polícia Federal em investigação que apura responsabilidade pela ocupação do triplex do Guarujá em 2018. CNJ quer modernizar a atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falências. E conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados pedem apoio ao ministro da Justiça para a criação de um conselho de classe. Nós precisamos de um órgão, externo que possa controlar administrativamente as ações dos Tribunais de Contas. Olá, boa noite. Boa noite. Os ministros da segunda turma do Supremo anularam hoje as provas usadas na condenação de uma ativista envolvida em manifestações de 2013 e 2014 no Rio de Janeiro. Os ministros também começaram a julgar recurso de Eduardo Cunha, que queria rever a pena imposta a ele. Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos começar falando sobre o caso da ativista e também advogada Heloísa Sami Santiago. Ela foi condenada por associação criminosa por envolvimento em atos violentos durante as manifestações de 2013 e 2014. Vamos lembrar que essas manifestações elas começaram de forma isolada. Em São Paulo, as pessoas protestavam contra o aumento da passagem no estado e poucos dias depois essas manifestações elas tomaram proporção nacional. E aí, sim, milhares de pessoas foram às ruas reivindicar sobre diversos assuntos, entre eles corrupção e também contra a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Foi também durante esses protestos que ficou conhecido o grupo chamado Black Bloc. Essas pessoas elas foram apontadas por cometerem atos de vandalismo contra prédios e equipamentos públicos. Eram identificadas como pessoas que andavam de preto e também mascaradas. Na ação penal, a ativista Heloísa Sami, ela foi apontada como uma das líderes desse grupo. E aqui no STF, ela questionou então a condenação contra ela. Vamos ver a reportagem. Heloísa Sami Santiago foi uma das 23 pessoas condenadas em julho de 2018 por se envolver em atos violentos durante as manifestações de 2013 e 2014. A justiça decidiu que a ativista deveria cumprir pena de 7 anos de prisão, podendo recorrer em liberdade. A denúncia apontou Heloísa como uma das líderes do movimento, conhecido como Black Bloc. No STF, a defesa alegou que a condenação foi ilegal, porque se baseou em depoimento de agente da Força Nacional infiltrado no grupo. Atribuiu a Heloísa uma certa ascendência sobre os Black Blocs, sendo que ela era advogada popular nas ruas. E que, portanto, essa incriminação ela surge dentro de um paradigma que se apoia numa prova que não se sustenta dentro de um substrato legal, válido e apto a produzir um panorama de incriminação. O ministro Gilmar Mendes considerou que o policial foi além do permitido em lei. Disse que há diferença entre ser agente infiltrado e agente de inteligência. Por isso, decidiu que as provas e o depoimento usados na condenação de Heloísa devem ser anulados. A partir do momento em que passou a obter confiança de membros de um grupo específico e a obter elementos probatórios com relação a fatos criminosos concretos, o agente caracteriza-se como infiltrado. E isso pressupõe a autorização judicial, que deveria ter sido requerida aos órgãos competentes. Os demais ministros acompanharam o relator e o caso deve ser analisado novamente pela Justiça de primeiro grau. Integrar uma associação criminosa, tal como assim entendeu a imputação feita inicialmente para a hipótese de investigação, como também a decisão que acolheu o enquadramento dos fatos imputados à paciente na associação criminosa, também uma circunstância que já se faz presente nos autos. Se alterou para uma infiltração nos termos da legislação e, para tanto, sendo imprescindível previamente
a autorização judicial, que então faz o controle e a fiscalização e, eventualmente, até a constrição daquilo que tenha desbordado da legislação. Esse tipo de infiltração em grupos específicos de natureza criminosa exigem, sim, autorização judicial. Os ministros da segunda turma também começaram a julgar habeas corpus do ex-deputado federal Eduardo Cunha. O caso tem a ver com o recebimento de vantagem devida em contrato da Petrobras para a exploração de campos de petróleo na República do Benin. Por essa conduta, Cunha foi condenado pela Justiça do Paraná a 15 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A defesa alega pena desigual e pede que o ex-parlamentar responda apenas pelo crime de corrupção. Se ele é acusado de receber em uma conta de um truste no exterior, é só o ato de receber, e, portanto, é o próprio ato da corrupção. Não há nenhum ato autônomo de lavagem, nenhum dolo autônomo. E olha só, o julgamento do habeas corpus do ex-deputado federal Eduardo Cunha não foi concluído na sessão de hoje da segunda turma. Lembrando que o ex-parlamentar está preso desde 2016 no Complexo Médico Penal, que fica em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná. O presidente da segunda turma, o ministro Ricardo Lewandowski, disse que o caso dele exigia uma discussão mais aprofundada e, portanto, a participação de todos os ministros que compõem a segunda turma. O decano, o ministro Celso de Mello, não pôde participar da sessão de hoje. Não há uma data para esse caso voltar à pauta da segunda turma. Vamos aguardar então, e agora segue com vocês aí no estúdio, William, Érica. Obrigada, Carla. E a primeira turma do STF condenou o ex-deputado Alfredo Kaifer a 4 anos e 6 meses de reclusão. A denúncia aponta que ele omitiu informações ao Banco Central quando ocupou o cargo de diretor-presidente do Conselho de Administração da Sul Financeira. Na tribuna, a defesa argumentou que a denúncia apresenta acusações genéricas e sem provas contra Alfredo Kaifer e outras pessoas também deveriam responder sobre o caso. Segundo a denúncia, feita pelo Ministério Público Federal, Alfredo Kaifer, antes de assumir o cargo de parlamentar, forjou a situação econômica de uma empresa de crédito em que era presidente do Conselho de Administração entre 2000 e 2004 e sonegou informações ao Banco Central. As investigações apontam que Alfredo Kaifer omitiu ao Banco Central que as dívidas de 72 milhões de reais eram maiores que o patrimônio da empresa de 4 milhões e meio. Ele também teria feito vários empréstimos para outra empresa dele e assim mascarou a real situação financeira da empresa de crédito. O relator, ministro Luiz Fux, entendeu que o argumento de que o ex-deputado não tinha conhecimento sobre as transações financeiras não se aplica. Um sócio de quase 90% de uma empresa tem conhecimento de tudo que se trata. Não há possibilidade disso ser, evidentemente, delegado. E votou pela condenação do crime de gestão fraudulenta e concessão de empréstimo vedado, com pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Voto que foi seguido pela ministra Rosa Weber, que destacou que as outras pessoas envolvidas no caso já foram condenadas. A investigação baixou para o primeiro grau, porque não detentores de prerrogativa de foro. Com relação ao César José Pérez, faleceu, extinta a punibilidade. E com relação a Walter Luiz Teixeira Raffo e Lauro Ernesto Casagrande, a notícia que tenho é que foram condenados. Por maioria de votos, a primeira turma julgou que Alfredo Kaifer deve cumprir pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de multa no valor de um salário mínimo da época multiplicado por 200. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, está aqui. Tem outros detalhes do julgamento da turma hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. HC apresentado como recurso. A primeira turma nem julga o mérito, né? Exatamente. Esse foi o caso de alguns recursos, na verdade, habeas corpus julgados pela primeira turma na sessão desta tarde. 2 deles, os ministros acabaram aplicando justamente esse entendimento que já faz parte da jurisprudência da Corte. Não é cabível habeas corpus como sucedâneo de matéria recursal contra decisão monocrática, decisão de um juiz que tenha sido proferida no STJ, por exemplo, em razão de um habeas corpus com pedido de liminar que tenha sido negado. Então, os ministros acabaram não conhecendo desses 2 habeas corpus. Mas qual era um desses casos que foram julgados? E um deles, o que se discutia como pano de fundo era se
a Justiça Estadual ou a Justiça Federal deveria ser a competente para processar e julgar crimes supostamente envolvendo verbas federais. Aqui no caso, o paciente tinha sido condenado pela Justiça Estadual e tentava, por meio desse habeas corpus, anular a decisão, dizendo que a competência era da Justiça Federal, porque os recursos que envolviam eram de natureza federal. Mas os ministros sequer adentraram a esse tema, porque entendeu que era um habeas corpus com, vamos dizer assim, com uma roupagem de agravo regimental e que isso seria uma supressão de instância. Primeiro decide lá nas instâncias ordinárias, no STJ, para depois seguir ao Supremo. O ministro Marco Aurélio, nesse caso, ficou vencido, entendendo que era competência da Justiça Federal. E um outro caso envolvia uma alegação, um pedido de liberdade de uma paciente que se encontra presa e uma alegação de excesso de prazo na prisão. O ministro Marco Aurélio, nesse caso, também deferia a ordem do habeas corpus para que a paciente pudesse responder ao processo em liberdade até a condenação definitiva, porque, inclusive, agora no dia 23 de março, segundo o próprio ministro Marco Aurélio, vai fazer um ano que ela está presa sem que uma sentença condenatória definitiva tenha sido prolatada. E, para ele, isso violaria o princípio da não culpabilidade, ou o princípio da inocência, lá do artigo 5º. Mas esse também não foi o entendimento da primeira turma. Para a primeira turma, o habeas corpus também tinha essa natureza de agravo regimental e que, portanto, não merecia ser conhecido. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o seu voto, ele disse que essa jurisprudência, ela até pode ser superada em um determinado momento, quando houver, assim, um termo que a gente usa muito no direito, uma teratologia da decisão, uma decisão ilegal, algo que não está compatível com as circunstâncias dos autos. Mas que isso não era o caso desse habeas corpus, que envolvia organização criminosa, com mais de 35 pessoas presas, tráfico de drogas com atividade em diversos estados da federação, uma grande quantidade de drogas apreendida, operações policiais, interceptação telefônica, e que essas circunstâncias justificariam a prisão preventiva e a manutenção até que a sentença sobreviesse. Então, nesses dois casos, dos vários habeas corpus julgados, nesses dois casos não conhecidos, porque sucedâneos de recurso ou de agravo regimental, como a gente fala, em decorrência de decisão monocrática. Ok, obrigado, Karina. Obrigada, até amanhã. Até. Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou o bloqueio de 33% do faturamento bruto da concessionária Caminhos do Paraná, que administra praças de pedágio em rodovias federais do estado. A empresa é acusada de fazer parte de um esquema de corrupção investigado pela equipe da Lava Jato, que apurou diversas irregularidades nos contratos de concessão nas rodovias federais. Segundo as investigações do Ministério Público Federal, a concessionária Caminhos do Paraná e mais 5 empresas começaram a receber e a pagar propina em 1999, quando assinaram o contrato de manutenção das rodovias federais do Paraná. Entre outros crimes, os representantes das empresas são acusados de superfaturar obras e desviar verbas públicas. De acordo com a decisão da Justiça, além do bloqueio de parte das contas, a concessionária vai ter que apresentar um plano de devolução de R$ 700 milhões arrecadados na praça de pedágio da Lapa. Esse valor teria sido conquistado com contratos ilícitos. E no próximo bloco, modernidade na atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falências. Além da celeridade, o objetivo também é garantir efetividade e segurança jurídica aos processos de recuperação e falência. O Conselho Nacional de Justiça quer modernizar a atuação do Poder Judiciário nos processos de recuperação judicial e falências. A decisão foi tomada na reunião de hoje no CNJ, comandada pelo ministro Dias Toffoli. Uma das medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Justiça foi montar um grupo de trabalho para desenvolver soluções que tornem mais rápidas a recuperação judicial e a falência. O primeiro encontro foi nesta terça-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, participou da abertura da reunião e destacou a importância de tornar mais fácil e rápida a recuperação de empresas e o encerramento daquelas em que não é possível solucionar os problemas financeiros e fiscais.
O grupo vai atuar de acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Além da celeridade, o objetivo também é garantir efetividade e segurança jurídica aos processos de recuperação e falência. Propor normas sobre o assunto e promover a capacitação também são atribuições do grupo, formado por ministros de tribunais superiores, conselheiros do CNJ e juízes. O coordenador é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Quanto mais risco, quanto mais dificuldade se tiver para obter de volta o crédito, maior e mais custoso ele fica para destravar a economia. Então, o que nós percebemos é que esse pessoal da linha de frente constatou que a baixa eficácia atualmente do funcionamento da lei, né? Então, tem pontos de estrangulamento que é preciso, como disse o presidente, mapear quais são esses pontos e enfrentá-los naquilo que não precisa de legislação. E a Polícia Federal de Santos, no litoral de São Paulo, ouviu hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a ocupação do condomínio Solares e do apartamento de cobertura triplex em abril de 2018. Na época, aproximadamente 50 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo ocuparam o triplex localizado na orla da Praia das Astúrias, em Santos. O imóvel é atribuído ao ex-presidente condenado em segunda instância por receber propina da construtora OAS por meio de reformas no local. Os detalhes da oitiva não foram divulgados porque o inquérito corre sob sigilo. Um líder religioso da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias foi condenado a 17 anos de prisão por crime de estupro contra 6 menores. As vítimas tinham menos de 14 anos de idade. A sentença foi da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a ação corre em segredo de justiça. Uma das vítimas tinha apenas 9 anos de idade quando o acusado começou a praticar os atos libidinosos com conjunção carnal. Ele frequentava a casa da família dela como líder espiritual e também amigo do avô da criança. Ocasião em que ele ficava sozinho com ela em um quarto com a desculpa de examiná-la para verificar se ela estava nervosa. E assim praticava a violência sexual. A mãe da menina só ficou sabendo dos fatos depois que as denúncias vieram à tona envolvendo outras 2 vítimas. Outras 2 meninas irmãs também passaram por situação semelhante. O acusado se valia da condição de presidente do Ramo do Rosário, cargo máximo da referida igreja, e ficava sozinho em uma sala com as vítimas. A desculpa usada era de que precisava examiná-las. Com uma delas, passou as mãos nas partes íntimas. A irmã, nas entrevistas que ocorriam quase semanalmente, também era submetida a esta situação. Um dia, ela contou aos pais. O caso foi levado ao conhecimento de responsáveis da igreja de outra cidade. A família achou que ele seria expulso da congregação, mas isso não aconteceu. Então, o caso foi registrado na polícia. Outra vítima contou que os responsáveis da igreja não acreditaram nas denúncias feitas pelas meninas e não fizeram nada a respeito dos fatos. A ação judicial ainda traz os depoimentos de mais 2 vítimas narrando o mesmo procedimento. O réu, de 53 anos, foi denunciado pelo Ministério Público. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o arquivamento de inquérito aberto para investigar o ex-senador Lindbergh Farias por fatos relacionados ao mandato de prefeito de Nova Iguaçu, no Rio, entre 2005 e 2010. O ministro atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Destacou ainda que diversas medidas foram adotadas durante o inquérito, como quebra de sigilo bancário, e que a própria PGR entendeu que não havia elementos para a continuidade e que uma parte prescreveu. O ministro, então, arquivou o caso e afirmou que, caso surjam novos elementos, o inquérito poderá ser reaberto. E você vai ver daqui a pouco, conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados pedem apoio ao ministro da Justiça para a criação de um conselho de classe. Nós precisamos de um órgão, né, externo que possa controlar administrativamente, né, as ações dos Tribunais de Contas.
Representantes dos tribunais de contas do país se reúnem com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pedem apoio para criar um conselho de controle externo, semelhante ao CNJ. O encontro foi na sede do Ministério da Justiça em Brasília. Representantes de 33 tribunais de contas pediram ao ministro apoio para a PEC 22. A proposta de emenda à Constituição cria o Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Nós precisamos de um órgão, externo que possa controlar administrativamente as ações dos tribunais de contas e dos membros dos tribunais de contas. A exemplo do CNJ, que indiscutivelmente foi um marco na história do Poder Judiciário brasileiro. Hoje, 4 dos 7 conselheiros são indicados pelas assembleias legislativas e o restante é de carreiras técnicas. A tendência é você dar o equilíbrio, 3-3, o que ficaria, vamos dizer, a cargo do governador, ele escolher um técnico ou um político da livre escolha dele. O importante é que a gente tenha uma composição e ela seja produtiva e que possa demonstrar à sociedade que do nosso trabalho, e foi isso que a gente veio apresentar para o ministro Moro. Viajar a passeio é sempre bom, mas é preciso observar bem o contrato antes de fechar um pacote de viagem, seja pela internet ou na loja física. Anúncio é que não falta para convencer o consumidor a fazer as malas e sair pelo mundo. Mas não basta apenas escolher para onde ir. É preciso atenção para decidir onde comprar. Recentemente, um casal foi indenizado após comprar pela internet 2 pacotes com destino à Bahia e não ter a reserva efetivada. É grande a oferta de pacotes de turismo. A facilidade de pagamento também ajuda a seduzir o consumidor. Mas o cliente não pode se deixar convencer só por isso. É preciso observar outros detalhes. Até porque, se procurar uma agência física para fechar um pacote, pode ser difícil cancelar o contrato depois de algumas escolhas. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer contratação que não seja realizada no próprio estabelecimento, que seja fora dele, do estabelecimento, ele tem o direito de cancelar no prazo de 7 dias. Ele pode exercer esse direito de arrependimento. Se a compra for presencial na loja, ele não tem essa condição. E quem fecha as viagens para a Elaine há 18 anos é Zenaide. Comprar na internet, depois, se ele tiver algum problema, eu não posso socorrê-lo. E comigo, eu olho tudo. O cliente tem o meu telefone pessoal, o telefone da agência, os contatos todos quando está viajando. Como ninguém organiza uma viagem para ter problemas, fica a dica para o consumidor. Então, saber onde que está comprando, saber se vale a pena, se vai chegar lá e ter o hotel, que várias vezes eu já vi gente chegando e não ter o hotel. Aí é só fazer as malas e... Só divertir mesmo, só passear, mar e caminhadas, só a parte boa mesmo. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Então, vamos. A redação do Jornal da Justiça fala com Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Oi, William. Boa noite, Érica. Boa noite para você que está em casa. Isso mesmo, tem as últimas notícias para você. A gente começa falando que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou manifestação ao STF para que investigação contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, seja conduzida para a primeira instância. A PGR se manifestou depois que Marcelo Álvaro questionou a competência do Ministério Público Eleitoral em Minas Gerais para investigar supostos repasses irregulares de dinheiro para a campanha eleitoral do PSL. O Ministério Público Federal divulgou nota técnica com orientações de como os museus devem usar recursos para financiamento de projetos de segurança. O documento foi produzido pela Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural e sugere que os museus elaborem propostas para evitar acidentes nas instalações físicas dos acervos. E o presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, assinaram um acordo para o uso do Sem Julgar, que é uma ferramenta que autoriza todas as etapas de julgamento de processos administrativos. A ferramenta é cedida gratuitamente e já beneficiou mais de 350 órgãos públicos. Além disso, de forma direta, colaborou para a economia de 3 bilhões de reais.
No Pará, o Instituto Chico Mendes foi condenado a regularizar a Floresta Nacional que fica em Marabá. Com a decisão, a área de 80% da floresta, que é ocupada por criadores de gado, deve ser regularizada. O entendimento da Justiça Federal é que o Instituto Chico Mendes tem obrigação de regularizar a situação fundiária por ter sido omisso na proteção da área. E você em casa, quer rever alguma de nossas reportagens? Para isso é muito fácil. Vai lá no YouTube e digita TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Érica, William. Obrigada, Fernanda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Até amanhã. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.